Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Michael Silveira em mais essa aula. Agora pessoal, vamos efetivamente fazer o login, porque na aula passada a gente conseguiu inserir o usuário no banco de dados e daí ele gerou uma senha para nós, uma senha criptografada. E para isso agora a gente tem que proteger o painel, porque o painel está acessível. Aqui eu estou na área de login, mas se eu abrir aqui numa nova aba e digitar shape.php, eu consigo acessar o painel. Isso não pode acontecer sem existir uma validação aqui dentro para proteger contra ataques, né? Eu não posso deixar aberto o meu painel para qualquer pessoa acessar, tá bom? Então, isso deve ser protegido com uma área de login. Então, antes de mais nada, se você caiu de paraquedas aqui, isso aqui é uma série completa, onde a gente criou uma agência digital aqui, toda em front-end, todo o front-end da agência, e agora a gente está criando o back-end. Esse canal é de programação, onde você aprende a programar programando. A gente iniciou uma série aqui de programação básica, depois vamos avançar para uma programação mais avançada, utilizando Kubernetes, utilizando Docker, Composer, um padrão de PSR4, tá bom? Então, não quer dizer que esse padrão esteja desatualizado, não, tá, pessoal? Esse é um padrão do framework Chip, mas para aprender a programar. E depois eu vou ensinar vocês os padrões, né? Outro padrão, que é o padrão PSR4, que as empresas solicitam, né, para você, que você quer trabalhar para outra empresa. Não é bem isso que eu ensino aqui no canal. Eu ensino você a se tornar um empreendedor, mas se você gosta de trabalhar para outras empresas, tudo bem, tá? Então vamos lá. Agora, pessoal, vamos abrir essa área. E nessa área aqui, eu vou entrar na parte de login. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem observar que quando eu abro aqui as minhas pastas, ela está identificando aqui o que é PHP, o que é HTML, o que é os comandos Apache, imagem, JavaScript, pastas e tudo mais. Para você usar esse mesmo estilo e os mesmos estilos de cores, primeiramente você vai clicar aqui, você vai baixar essas extensões. Primeiro, o Color Widgets, tá? Você vai baixar essa extensão, pode pesquisar isso aqui, tá? Dá uma pausa e pesquisa, e daí é só você clicar em instalar. Espera a instalação e daí isso aqui ela vai mostrar as cores que aparecem ali do CSS para você ficar mais fácil para você trabalhar quando você estiver trabalhando com CSS. O Docker, que a gente vai utilizar em outras aulas aí, tá, pessoal? Você pesquisa o Docker, a gente não vai utilizar agora, mas vamos utilizar com bastante frequência agora no canal, os padrões de programação. A gente vai iniciar a criar um framework juntos aqui e a gente vai criar uma comunidade de desenvolvedores onde vamos ajudar o outro dentro dessa comunidade aqui, tá bom? Você pode baixar também o .env, isso aqui a gente vai utilizar bastante também, que é os padrões de projetos, de configuração e tudo mais, inclusive no curso de Laravel que eu vou dar aqui no canal, que é o framework em PHP. Você pode baixar também a extensão Drácula oficial, que é para ficar coloridinho, assim, ó, o código fica diferente. Você pode baixar esse Drácula oficial. Você também pode baixar a extensão Laravel Station Pack. Tá? Faz o download dele, porque essa extensão no nosso Visual Studio Code vai nos auxiliar também nos debugs do Laravel, que a gente vai ter curso de Laravel aí no canal e na plataforma EAD. Inclusive tem um curso espetacular que eu estou criando aí. E se você está inscrito na minha lista de e-mail, no grupo do WhatsApp, só vocês vão ficar sabendo, tá? Aqui no canal, infelizmente, eu não posso dar detalhes desse curso. Esse curso vai ser interno da plataforma EAD. É um curso que realmente vai abrir um leque de possibilidades para vocês, de um nível muito alto, tá bom? É um curso realmente bem interessante. Você pode baixar também o Laravel Snippers. Você também, desculpa o meu inglês, tá, pessoal? Pode baixar aqui essa pasta chamada Material Icon Theme. O que ela faz? Ela separa todos os itens de acordo com as pastas. Por exemplo, ó, você olha as pastas aqui, você já descobre aqui que é CSS, você descobre o que é pasta de PHP, pasta de JS, aqui é de vendor. Ela identifica as pastas também, tá, pessoal? E separa elas por cores aí. Olha que legal, CSS aqui ela já mostra aqui em azul. As imagens ela mostra em verde, aqui o JavaScript em amarelo. Então, basicamente para isso que serve essa extensão, ok? E daí você também pode baixar
PHP Station Pack também, Station Pack. E daí você baixa essa extensão para você fazer debug também. Baixa o PHP Debug para a gente fazer debug aí também no PHP e ver erros de código, códigos depreciados e tudo mais, tá bom? Então também essa daqui depreciou, pessoal, mas eu acho que tem alguma parecida com ela. Esse aqui é basicamente aqueles fechamentos de if else ali, que ele marca, ele deixa colorido ali o if else para ficar diferente ali, ó, com cores e tudo mais, tá bom? If else, parênteses, chaves para você identificar às vezes com muitas chaves. Outra questão também que você tem que baixar é o Composer. Baixa aí o Composer aí para você, porque a gente vai utilizar muito o Composer da agora para frente. Aqui agora as aulas vão passar para um nível mais avançado. Primeiro vamos terminar esse curso, que é o nível mais básico, onde você vai aprender a programar PHP programando. Depois a gente passa para um nível bem mais avançado. Olha, o que eu vou ensinar aqui no canal para vocês, vocês não vão encontrar em nenhum curso pago, tá? Então tá totalmente gratuito, porque eu sou seguidor de Jesus, servo do Criador dos céus e da terra, do Altíssimo. Então estou disponibilizando o meu conhecimento para ajudar você que está desempregado, para ajudar você que tem uma agência e precisa ampliar o leque para você contratar mais pessoas ainda e ajudar o próximo. Então é como se fosse uma ajuda simultânea. Eu ajudo você, você ajuda outras pessoas também. E assim você traz outras pessoas e consegue aí ajudar pais de famílias, mães de famílias, contratando alguém para a recepção da sua agência, contratando profissionais para programar aí na tua agência, né? Então, outro detalhe também que eu peço a você do canal, né, é claro, adquirir um dos meus cursos lá, que você ajuda o canal, tá? E também você fazer parte das áreas de membros e me seguir nas minhas redes sociais, tá? Me seguir no Instagram, me seguir no Facebook, tá tudo na descrição do vídeo. O Instagram vai ter aulas básicas de PHP, vai ter aulas básicas de JavaScript, HTML, Node.js, que é JavaScript puro, nada mais é que o Node.js, é um interpretador de JavaScript por parte do servidor, que o JavaScript é por parte do navegador, do browser atualmente, mas existe agora vários outros frameworks para rodar o JavaScript por trás. Mas ó, não se engane, JavaScript é muito bom, uma linguagem muito legal, mas o PHP é uma linguagem muito fácil, tranquila de se compreender, chega a ser mais fácil ainda que o JavaScript, e ela interage totalmente com o JavaScript, tá? As duas são a combinação perfeita. Você pode criar tanto aplicativos como sites, programas, softwares com PHP, tá? Então PHP, como outros que defendem e outras linguagens, não morreu, pelo contrário, ele só cresce, tá? O PHP ele só cresce. É a segunda linguagem mais rápida do mundo atualmente, perdendo apenas para a linguagem Go, que é do Google. Tá bom? Uma linguagem tem muito suporte, é uma linguagem que tem comunidade muito grande aí alimentando ela, né? E eu vou ainda deixar o PHP bem grande aqui no canal, porque eu quero deixar essa linguagem bem legal. Mas eu vou falar de outras linguagens de programação também, tá? Não quer dizer que você deve ficar pegado a apenas uma linguagem, mas o PHP é a linguagem favorita. É uma linguagem fácil, não tem que fazer rodeio, não tem que fazer uma volta imensa para ele rodar. Vocês vão ver em outras linguagens, vocês têm que instalar um monte de coisa aí para ele rodar. É uma trabalheira monstra até ele rodar, né? Então, outros vão falar, não, é fácil para quem está começando, não é. Tá? Então, a gente tem que pensar no usuário que está começando, no usuário que não tem conhecimento nenhum com o mundo da programação. E é isso que eu penso aqui, essa é a minha ideia. Passar da maneira simples para que vocês entendam e vocês não tenham essa compreensão e usem no seu dia a dia, no seu campo de batalha. E daí você venha, né, proporcionar aí, trazer, né, esse conhecimento para você ajudar a sua própria vida, né, ajudar você a entrar nesse mundo digital, ajudar você a conseguir fechar clientes aí na tua cidade, tá? Do meu canal tem curso aqui que nem curso pago te ensina, tem a possibilidade de você se transformar em programador, você criar site sem usar programação com WordPress. Eu ensino tudo isso no meu site. Nem curso pago ensino que está no meu site aí, tá bom? Então, no meu site e também no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube tem um arsenal lá para você que quer realmente montar uma agência digital. Então, olha, chegou o momento. Veja aí, tá, pessoal? Então, agora que você sabe das extensões e você sabe o que você pode fazer, vou fechar todos esses caras aqui. Close All. Deixa eu ver o que é que ele pediu para salvar aqui. Eu vou salvar. Daí, fechei tudo.
Agora você deixa bem limpo isso, fecha tudo isso aqui para a gente se localizar. Então, primeira coisa que você tem que abrir aqui é o chip MS. O chip MS eu tenho aqui o index. O index, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ele vai levar, deixa eu ver se está aparecendo para vocês perfeitamente, ele tá aparecendo ali. Tá, pessoal? Ó, deixa, pessoal, se você está gostando das séries, dos vídeos do canal aqui, então, ó, deixe seu comentário abaixo dizendo que gostou, né? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe, porque assim, eu não ganho nada com o YouTube, tá? Só para deixar bem claro aqui para vocês, zero, tá? Eu estou apenas compartilhando o meu conhecimento com vocês. É 0,0, tá? Eu ganho com o YouTube, então. Eu estou compartilhando o meu conhecimento com vocês gratuito. Então, glórias, toda honra, toda glória ao Criador dos céus e da terra, ao Altíssimo, porque eu estou compartilhando com vocês e graças a Ele. Então, porque toda sabedoria provém do Criador. Então, é isso que eu estou utilizando para abençoar a sua vida. Então, se você está gostando, seja grato ao seu professor, se inscreva no canal, marque o joinha, marque o sininho. Daí você pode também ajudar o seu próximo, tá? Ajude o seu próximo aí sem mostrar em rede social, secretamente, tá? Vai lá, leva uma marmita, uma roupa, leva lá uma cesta básica para quem está precisando, vai lá no orfanato da tua cidade, ajuda com a roupa, com alguma coisa. Ajude o seu próximo, isso volta para você. Seja honesto e justo, não minta, seja correto em tudo que você fizer, isso volta para você. É a lei da semeadura, pessoal. Tudo que você planta, você colhe, seja para o mal ou para o bem. Então, seja justo, honesto, e isso volta para você, tá bom? Então, minha intenção também é pegar esses jovens que estão entrando no mercado e levá-los para o mundo digital da maneira mais correta possível, íntegro, uma pessoa que seja justa. Eu, de anos que eu tenho empresa, eu nunca recebi uma única reclamação em Reclama Aqui ou coisa do gênero, tá? Por quê? Aquele cliente eu sempre tratei, né, um cliente trata mesmo um cliente quando deve ser tratado. É uma pessoa que está precisando, está te procurando para você resolver um problema dele. Se você não consegue resolver aquele problema, você tem que ser sincero, falar, ó, essa parte aqui eu não consigo resolver, e se você tem que indicar, você indica, senão você fala, ó, eu recomendo que você procure um profissional para fazer essa área. Ah, essa parte eu consigo fazer, então posso te ajudar, assim, assim, assado. Que vai ter projetos aí que você não vai conseguir pegar todos eles, né? E não adianta tentar abraçar o mundo. Pegue cada projeto, faça até o final, entregue ele, depois assuma outro. E assim você não vai pegando tantos de uma vez, a não ser que você tenha uma equipe, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar o nosso código aqui. Aqui no index, pessoal, para ele fazer o acesso no nosso sistema, aqui você pode observar que aqui eu já tenho prontinho quando você baixou o chip, tá? Todas as mensagens prontas, ó, senha incorreta, senha alterada com sucesso. Isso aqui a gente vai fazer no futuro. E-mail inválido, tá, ó, senha incorreta. E aqui, pessoal, eu tenho o saiu, né, aqui quando ele deslogar, que aqui todas as mensagens em boolean. E aqui eu tenho campos vazios, então eu tenho todos os retornos das mensagens aí para você, tá? Eu tenho aqui, ó, chip contém nativa, tá? Tem tudo prontinho. E aqui ele já tem aqui, ó, filtros MS, que você quando baixou já estava assim. Porque eu já faço um projeto já pensando lá na frente, tá? Então é assim que você tem que pensar. Você, antes de fazer qualquer projeto, não precisa ir no computador. Sabe como é que vai gravar bem no seu cérebro, na tua estrutura psicológica? Você pegar um papel e você vai desenhar a primeira etapa do projeto. O que o usuário vai fazer? Primeiro, ele é orientado a objetos. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o login. Quando ele fizer o login, ele vai para onde? Ah, ele vai para o painel. Mas se ele errar, o que vai acontecer? Ah, ele vai ser enviado aqui para outro local e nesse outro local ele vai apresentar uma mensagem que ele não tem, os dados são incorretos, ok? Mas se essa pessoa tentar várias vezes, o tempo todo ali, o que pode acontecer? Ah, olha, se ele errar 3 vezes, eu vou bloquear o acesso dele e vou expor o e-mail do administrador para ele entrar em contato para solicitar a liberação. Porque são 450 mil tipos de ataques diferentes na internet, inclusive DDoS, bomba de garfo. São ataques que ficam forçando ali, são ataques de força bruta, fica forçando ali até conseguir entrar.
Então tome muito cuidado com isso. E tem um jeito muito simples de você matar esse ataque. Por exemplo, se você, não, só eu acesso aquele painel. Você tem um jeito simples. Você coloca um código só seu, que valida para você acessar ele ali, ou você mapeia que só acessa pelo seu IP. Não, meu IP mudou. Vai lá, altera o arquivo para o IP atual e pronto, ó. Bem simples, né? Coisa simples se você não tem muito conhecimento ainda avançado. Mas se você quer adquirir esse conhecimento, eu tenho aqui nos meus cursos, você pode acessar aí meus cursos, e nele você tem essa possibilidade também. Aqui, ó, eu ensino a criar aqui nesse sistema aqui uma proteção aqui, ó, sistema de recuperação de senha. Eu ensino a criar o firewall. 3 tentativas ele bloqueia, sistema de lixeira, e-mail marketing, contratos, roteiro de venda, licença de software e tem outras coisas aqui que é liberado aqui. Isso aqui, ó, pessoal, é liberado no pacote completo, tá? Isso aqui. No pacote básico é o curso completo também, um sistema de automação de cobrança completo. Tudo você vai aprender aqui. Mas se você quer turbinar o seu curso, você tem esses detalhes extras aqui também, tá? E tem outros cursos que eu vou desenvolver aí mais avançado, que não existe no mercado, mas eu não posso comentar com vocês aqui para não dar ideia, tá bom? Então vamos lá. Agora que você entendeu que eu tenho que criar uma pasta chamada MS Filtros, eu tenho que copiar essa pasta aqui, copiar. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho Chip MS, botão direito do mouse, New Folder, e aqui ó, Chip Filtros. E aqui eu coloquei dentro da pasta Filtros. Aqui ó, Chip Filtros, agora eu tenho que criar, não entrar, tá pessoal? Vamos fazer o seguinte, logar, vamos mudar esse cara aqui ó, logar.php. Vou pegar esse logar aqui, .php, copiar, que aqui ó, form método post, tá? Que é um método mais seguro. E daí esse form, quando eu acessar, ele vai fazer uma ação. Essa ação vai entrar na pasta filtros, MS Filtros, que vai entrar aqui no arquivo logar. E aqui o logar ele faz a validação aqui dentro, tá? E daí ele manda para uma classe dentro do sistema. Então aqui eu venho new file, logar.php, tá bom? E aqui dentro do logar.php eu vou abrir o PHP. Fecho o PHP, vou fechar esse cara aqui e vamos iniciar nossa programação e nossa codificação, tá bom? Então, dá um Ctrl S para salvar. Eu preciso iniciar o OB underline start. Por que, Maicon, você está iniciando o OB start? Por quê, pessoal? Porque é uma área de login. Então, a área de login ele faz o read location. E para ele fazer esse read location, reader flash, para redirecionar o usuário para algum lugar, eu preciso sempre abrir o OB start, senão ele não entra com isso aí. E daí também você pode colocar aqui, ó, session start. Session start, cadê? Start, para iniciar uma sessão aqui também. Por que eu tenho que iniciar uma sessão? Porque eu tenho que armazenar, que é um cookie de sessão, todo esse login dentro de um cookie de sessão. E depois eu tenho que trabalhar com esse cookie e renovar esse cookie mais adiante, tá bom? Para evitar algum tipo de ataque. E aqui eu tenho o start, OB start, a sessão start. E agora você vai digitar require. Ó, consegui falar certinho aí, né, pessoal? 11. Abre e fecha isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui aspas simples, ponto, ponto, vou voltar uma pasta, ponto, ponto, cadê? Ponto, ponto, mais uma pasta, e aqui eu vou digitar o seguinte, chipcore, que aqui é a minha pasta de configurações, barra config.php. Ctrl S para salvar, vou deixar esses caras aqui tudo junto, porque eu tenho que buscar a minha configuração com banco de dados, porque senão eu não tenho conexão nenhuma e não vou conseguir fazer o login, tá bom? Então, muita atenção a esse detalhe. E agora, você tem que observar que eu recupero os dados de um formulário, ok? E esse formulário, ele manda todos esses detalhes por aqui, ó. Por exemplo, se eu acessar aqui os campos, eu vou ter aqui na parte de index, tá, pessoal? Isso aqui você pode observar que está em chip MS index, ok? E aqui eu tenho o form action do método post, que ele entra lá em logar.php, que acabei de criar junto com vocês. E daí ele manda aqui um campo input
do tipo e-mail, ou seja, não vai aceitar se não tiver o arroba, ou o .com, ou .com.br, ou .gmail, papapá, e já vai. E daí eu recupero um name e-mail, ok? Aqui é o name e-mail. E eu recupero, poderia ser txt aqui, tá, pessoal? Txt e-mail, não tem problema, txt e-mail, ó. Ó, txt e-mail. Não tem problema o que você coloca aqui, não precisa ser o mesmo nome que está no banco de dados, pode ser qualquer nome. O importante é quem vai recepcionar isso aqui lá na classe, tá bom? Então eu tenho o txt e-mail, vou colocar só e-mail, ficar simples para vocês. Tem que ficar simples mesmo, muito fácil para você entender, do jeito que você entenda mesmo. Não é aquele rodeio todo te enrolando, que nem fica um monte de canal aí fazendo uma volta. Não, aqui é rapidinho aqui para você, tá bom? Sem rodeios, direto ao ponto. Então aqui eu tenho um name, tá? E aqui eu tenho um name e senha, tá bom? Eu vou copiar aqui, você pode observar que eu tenho senha, eu tenho e-mail. Então estou recuperando esses dois caras. Eu posso recuperar ele individualmente. Por exemplo, aqui o campo e-mail é igual, ou posso, é claro, recuperar eles com um array, né? Filter, input array, depois eu pego individualmente ele, eu já te ensinei a fazer isso agora há pouco, né? Lá na classe lá, mas eu vou te ensinar a fazer individual também. Então, o e-mail é filter, input, e daí abre e fecha parênteses, e daí é input do tipo post, né? Porque o método, você pode observar aqui que o método que estamos utilizando é post. Então, input do tipo post, e daí ele recebe o e-mail, que é o nosso campo name, vírgula, e agora vamos filtrar ele aqui, ó, filter sanitize e-mail, ok? Filter sanitize e-mail. O nosso debug PHP aqui diz que ainda está válido, por isso que eu te falei para instalar algumas extensões do PHP, para ele mostrar o que está válido, o que foi depreciado. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, filter sanitize, aqui ó, sanitize, você vai ver que tem aqui ó, sanitize string ou filter sanitize stripped, que eu usava muito isso aqui, ele foi depreciado, tá? Então, você pode utilizar o filter sanitize e-mail, ok? Para ele filtrar aí algum tipo de ataque. E aqui, Shift Alt setinha para baixo, eu vou colocar aqui a senha, tá bom, pessoal? E essa senha, vou colocar aqui, ó, senha, minúsculo, tá? Nome variável, lembra que eu te expliquei em variável lá? Que é meu case, por exemplo, senha, site, é assim que trabalha, tá? Então, segue essa dica aí, tá? Não coloque números antes de variáveis aqui, senão vai dar erro, que eu já te expliquei. Eu já te expliquei sobre variáveis aí, vai lá nas aulas aí, confere a playlist completa para você entender. E aqui eu estou recepcionando senha, tá bom? Eu vou pegar o senha, que é do tipo password. Por que password? Porque ele esconde a senha e fica aparecendo umas bolinhas no lugar da senha. Eu vou já te mostrar isso aí na prática. E daí eu vou colocar aqui, ó, senha. E aqui o senha eu vou modificá-lo. Eu quero que seja diferente. Então eu vou colocar filter sanitize full special chars, ó, sanitize special chars. Ou você pode colocar aqui, ó, full special chars, tá bom? E daí você pode colocar o seguinte, echo, você coloca o e-mail aí coloca o e-mail aqui, e-mail, e a senha aí você coloca aqui senha. Aqui ponto e vírgula no final, Ctrl S para salvar, e agora já conseguimos recuperar isso aí. Como? Vou dar um Ctrl S para salvar aqui, né? Um Ctrl S para salvar, porque ele está mandando aqui para o lugar. Vamos voltar no nosso sistema lá. Aqui, cadê ele? Vou abrir aqui do lado. Vamos colocar aqui, por exemplo, cursos, Maicon Silveira. Eu vou colocar a senha 1234 e daí vou clicar aqui em entrar. Aqui ele mandou para filtros, ms filtros, logar. Aqui, pera aí, o entrar.php. Pera aí, pessoal, tinha que ter atualizado aqui também, ó. Ctrl F5 para limpar o cache. E daí cursos, Ctrl F5 limpa o cache aí para você. 1, 2, 3, 4. E daí vamos entrar. Pronto. Ele recepcionou aqui o e-mail cursos, @Maicon Silveira. E a senha é
1, 2, 3, 4. Então já estamos recuperando esses dados. Agora que estamos recuperando esses dados, eu vou clicar aqui, vou voltar. E agora você sabe que os dados estão sendo recuperados pelo formulário, podemos trabalhar eles aqui. Por exemplo, if, fecha aqui, se o e-mail for igual a null e, aqui vou colocar, ou, né, pipe, ou a senha for igual a null também, ou seja, são campos vazios, então ele tem que dar uma mensagem aqui. Olha, você pode fazer individualmente isso aqui também. Por exemplo, você pode colocar aqui para recepcionar eles, aqui individualmente um if para cada um, ou você coloca, preencha todos os campos aqui, ó. Preencha, aqui vamos dar um print, e aqui você vai escrever o seguinte: preencha todos os campos, ok? Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou mudar isso aqui. Isso aqui ele vai ter que mandar lá para o nosso formulário de outra maneira. Aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. Vamos lá verificar lá no sistema. Vamos acessar ele aqui. Vou voltar lá. Vou voltar aqui no meu chip aqui. Vou tirar esse zoom que está enorme, né? Vou tirar ele aqui. Pera aí. Vou clicar aqui, pessoal. Deixa eu atualizar aqui que o bicho tá com um cache fortíssimo aí. Agora, se eu tentar, ele não vai deixar por causa das validações de campos, né? Para isso acontecer, eu tenho que remover essas validações. Depois eu dou um Ctrl Z aí com vocês, ok? Eu vou tirar esse ID aqui no e-mail, aqui. Vou tirar esse require e autofocus, que é para ele focar nas validações lá. Vou fazer a mesma coisa aqui no próprio password, aqui o ID, password. Vou tirar o required e daí eu vou dar um Ctrl S para salvar. Então agora ele não é mais obrigado a preencher esses campos. Não confia nisso aqui não, tá, pessoal? Que isso aqui tem maneiras de burlar. Quando a gente for fazer o curso aqui de injeção SQL, que eu vou dar gratuitamente para vocês, para a gente proteger esses dados aqui, vocês vão entender que não dá para confiar em MIME-type, não dá para confiar nas extensões que o sistema faz. Você tem que criar barreiras e camadas de proteção. Eu ensino isso nos meus cursos, que eu crio 7 camadas de proteção, inclusive um antivírus, junto com vocês nos meus cursos. Então, eu vou abrir aqui, vamos entrar, deixa eu dar um Ctrl S para salvar, né? E lá eu tenho que dar F5, não posso esquecer, senão ele não vai autorizar. E agora aqui eu posso ir que ele vai deixar prosseguir, ó. Ó, preencha todos os campos. Preencha todos os campos. Ou seja, ele não deixou fazer nada. Está vazio. Tá? Então, se der tudo certo, agora eu posso fazer o seguinte. Se der tudo certo, ele vai printar aqui. Opa! Você logou. Só uma brincadeirinha aqui, tá, pessoal? Então, se der tudo certo, ele entra aqui. Vamos ver se o Opa Logou aparece aqui também. Opa Logou. Ah, não, pessoal, né? Fazer aqui o contrário. Aqui eu vou colocar um else. E aqui eu coloco opa. Eu coloco, né, pessoal? O print é a mesma coisa do echo. Aqui eu vou dar um echo aqui para você observar que é a mesma coisa, tá? Se você está acostumado que eu uso a echo aí, é só para você entender os dois conceitos. Vou lá. Vou atualizar aqui e o opa não aparece mais. Agora eu vou voltar aqui. Vou reduzir esse carinha aqui para você ver. Atualizar. E aqui eu vou digitar o seguinte. Cursos 1, 2, 3, 4. Quer dizer que os campos não estão vazios. Não quer dizer que tem autorização para logar, tá? Opa, você logou. Ó, opa, você logou. Tá bom? Então agora você conseguiu entender bem. Agora eu vou voltar no meu formulário e você já tem ali a validação certinha. Deixa eu atualizar aqui e vou deixar assim, tá bom? Agora que você tem essa validação e você entendeu que ela está certinha, então aqui preencha todos os campos, não vai ser assim, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, reader, location, aspas duplas, location, 2 pontos,
E aqui, pessoal, eu tenho que voltar. E para isso eu vou concatenar com um pontinho aqui, dar um espaço, porque eu não gosto de ficar tudo colado um em cima do outro, eu acho muito bagunçado. Então, ó, ligo o Caps Lock, URL, o URL caminha, a nossa constante. Vou dar um espaço, ponto. Aqui agora eu tenho, vou abrir aspas duplas para seguir o padrão de aspas duplas que eu estou seguindo aqui. E vou digitar o seguinte, index, ok, index. E daí não coloca a extensão .php, vai receber, ou melhor, não coloquei a Apache ali no index, então pode colocar PHP aqui. Vou colocar um ponto de interrogação, quer dizer que após isso ele tem que receber um comando. Então ele vai receber o comando o quê? Se ele não preencher todos os campos, então eu tenho que ir lá no index e eu vou te mostrar aqui como você vai usar as validações que eu já deixei pronta para você não precisar ter o trabalho. Ó. Ship campos vazios, você vai copiar esse cara aqui, vamos lá, copiar Ctrl C, umas 2 vezes aí. E aqui ele vai receber ship campos vazios é igual a true. Simples assim, tá? Então agora, se os campos estiverem vazios, ele vai receber igual a true, ponto e vírgula no final para fechar. E agora eu vou entrar aqui com vocês e vamos lá testar e debugar esse cara. Vou atualizar aqui e agora eu vou, ó, entrar em logar. Ele retornou e já apresentou a mensagem para nós aqui, ó. Prezado cliente, por gentileza, preencha todos os campos. Então já está validado aí para nós, tá bom? Então agora que está validado, está bonitinho, agora eu tenho que entrar aqui e trabalhar nesse carinha aqui. Ele já está funcionando. Vou voltar aqui, que eu quero que realmente aqui eu vou dar um Ctrl Z. Aqui eu vou dar um clique aqui, vou dar um Ctrl Z. Aí ele voltou aqui, Ctrl Z novamente, ele voltou o ID, Ctrl Z novamente, ele voltou o Required Autofocus. Ctrl Z novamente, ele voltou ao ID do e-mail. Ctrl S para salvar. Agora eu preciso, né, ele tem que validar e ele pede aqui, ó, se está inválido, ele dá esse retorno aqui. Pode observar, ele tem esse inválido de feedback. Esse inválido de feedback é do próprio chip aí que eu preparei para vocês, tá? Você está recebendo um framework fácil de programar, um framework extremamente potente, que, porém, eu não posso continuar muito com essas aulas dele. Eu vou fazer esse curso dele aqui completo, você vai amar ele, vai ser fácil demais, porque o intuito dele é ensinar a programar. Depois eu preciso criar algo nos padrões que as empresas solicitam aí no mercado, que é para você, caso você queira trabalhar para alguém, que não é o intuito do canal, o intuito é você se transformar em um empreendedor, tá, pessoal? É você ter uma mente desbloqueada para empreendedor e você ter a possibilidade de contratar outros funcionários e mudar a mente também de outras pessoas, tá? Não é usar o conhecimento que você tem para também ficar empregando, você também ser um líder. O líder é aquele que transforma a sua equipe em outros líderes e daí multiplica aquele conhecimento e aquele líder vem a se tornar o seu próprio patrão e aquele patrão vem empregar outras pessoas e assim fica uma corrente assim muito grande e você também cria um network muito legal aí da sua equipe. Então é isso que importa. Como eu já fui gerente, eu fazia isso. Eu treinava as pessoas, né? Eu já trabalhei com muitos funcionários. Eu treinava elas nesse quesito, elas se transformarem ali, renovar, parar para prestar atenção no que está à volta dela, que ela não trabalha para outras pessoas. Você nunca pode pensar isso. Você não trabalha para outras pessoas quando você trabalha em uma empresa. Nada disso. Você trabalha para você mesmo. Então, se você faz um mau trabalho para você mesmo, que você está trabalhando naquela empresa, então a empresa não enxerga você como alguém que realmente está comprometido, tá bom? Faça como José do Egito. José do Egito, ele era um excelente administrador. Por quê? Onde ele entrava para trabalhar, isso eu estou falando da Bíblia, ele fazia o seu melhor. Então ele começou a servir Potifar. Do Potifar, né, é claro que o Criador tinha que moldar a vida dele. Ele foi preso durante 7 anos para mudar, porque ele era um menino mimado. E daí ele foi sendo moldado ali, quebrantado o coração dele, para quando ele chegasse lá em cima, ele também tivesse aquele conhecimento da vida de quem foi humilde. E daí José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e a partir daí José, né, 2 anos depois, o faraó teve um sonho. O faraó, que era como se fosse o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil da época, e ele liderava toda uma nação.
Então, teve um sonho, e nesse sonho ninguém conseguia interpretar, porém José tinha esse dom dado por Deus de interpretar sonhos. E daí, esse network que ele fez dentro da prisão, por ser uma pessoa boa, tratar aquelas pessoas, interpretar o sonho do padeiro e do copeiro, que eu estou aqui resumindão, né? Resumindo a história para vocês, ele tinha esse dom, e através desse network que ele fez, esse copeiro, que é o único que sobrou vivo ali dos dois, porque na interpretação do padeiro e do copeiro, o copeiro morria em 3 dias o padeiro morria em 3 dias e o copeiro era restituído lá para ser o copeiro do rei, e a partir daí ele voltava para o seu cargo, e José ainda falou: vai, se lembre de mim, fale de mim para o rei, e que era o faraó. Então, através desse network, dessa comunicação, dessa coisa boa, porque ele só fazia o bem onde ele ia, esse copeiro se lembrou dele por causa do sonho do faraó, e como ele tinha um contato direto com o faraó, levou essa história. Olha, tem um hebreu que reconhece, consegue interpretar o seu sonho, ele interpretou o meu do padeiro, e por isso estou aqui hoje com você. E daí ele mandou chamar, daí ele se tornou governador de uma grande nação. Mas o Criador não colocou ele lá só para isso, o Criador colocou ele lá para ajudar pessoas, porque durante 7 anos, havia muita fartura na interpretação do sonho, mas depois terá mais 7 anos de grande angústia que não vai produzir nada na terra, e uma seca terrível aconteceu. Então José estava ali para ajudar não só a família dele, que eram 70 pessoas, que trazia lá Jacó e os irmãos dele, né, e perdoar o coração aquebrantado, para perdoar, né, porque você tem que se perdoar, você tem que ser livre disso, porque é aquele que guarda o ódio para si mesmo, e rancor contra qualquer pessoa, é como se ele tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse, ele prejudica a si mesmo. Então, com isso, ele estava ali para ajudar outras pessoas. E ele ajudou não só a família dele, como todo o Egito. Deixou, né, o faraó mais rico ainda, porém ele foi o grande administrador. E ele esqueceu de todo o mal que ele passou, e daí ele viveu muitos e muitos anos de muita fartura. Então, e ainda ajudou outras pessoas. Então, o network é isso, é você e também trabalhar para si mesmo e fazer o seu melhor também é isso. A história de José mostra muito isso, eu me baseio muito nela, na questão de administração. Faça sempre o seu melhor, independente de onde você está trabalhando. Você pode achar que alguém não está vendo, mas sempre tem alguém vendo, tá bom? Presta atenção nisso. Então aqui, pessoal, vou ter que dar uma pausa, que é bom a gente contar essas histórias, que você também vai entendendo como é que funciona aí o mundo, o mercado, tá? Então, agora que eu fiz essa validação, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu tenho que criar uma classe. Então, vou falar aqui o logar é igual a new. Eu vou criar essa classe ainda, tá? Logar. Eu posso colocar entrar aqui ou acessar. Acessar. É igual a new acessar. E aí, eu vou dar um ponto e vírgula aqui. E aqui é logar, tá, pessoal? A variável, ela sempre tem que falar do que se trata. É um login, é um entrar, logar no sistema. E aqui acessar o sistema é o nome da classe. E o logar, ele vai me setar. E aqui eu vou colocar entrar no sistema. Deixa eu ver aqui. Entrar. Ok? E esse entrar, eu vou receber o e-mail, vírgula, e a senha, ok? Aqui eu vou dar um Ctrl S para salvar. E aqui, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte ainda. If, aqui dentro, se aqui o nosso logar, existir ali o nosso logar, ele existir um get resultado. Pessoal, isso aqui, o getters e setters, a gente utiliza para receber respostas, mas aqui na próxima atualização do curso, a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? Aqui eu estou fazendo de uma maneira mais simples que eu posso para que você aprenda a programar, programando, tá? E outro detalhe, não fica copiando e colando o código, não fica só aprendendo isso aqui e não praticando. Se aprendeu isso aqui, faz outra coisa. Como que eu aprendi a programar? Programando. Eu não aprendi só o cara, vou te ensinar PHP. Vai lá e mostra, isso aqui é if, isso aqui é if, isso aqui é um array, isso aqui é uma seção, isso aqui é cookie de seção, aqui você armazena a seção, aqui você movimenta imagens, aqui você modifica imagem, aqui você cria
um cookie aqui. Então, cara, isso aí vai entrar na tua cabeça assim como se fosse, opa, ai, que é isso? Não, é como se fosse alemão aí, você não entende nada. Mas quando você começa a programar e praticar e errar, cara, erre bastante. O empreendedor, ele tem que aprender uma coisa. Ele vai errar muito. Pode até falir a empresa dele uma, duas vezes. Aconteceu, ó, com a Walt Disney, aconteceu com várias empresas. Várias empresas. O cara da Chocolate Hershey's, ele faliu. O cara da Walt Disney, que você conhece aí, a Walt Disney, grandiosa Walt Disney, ele também faliu várias vezes. Então o empreendedor ele tem que pensar isso, ele vai falir. Não importa, mas ele não pode desistir. Ele vai aprender com o erro e usar aquele erro como degrau ou aquela pedra no caminho como degrau para ele continuar escalando, para ele continuar subindo, tá bom? Então, erre muito, pode errar aqui no sistema. Quanto mais eu errava, mais eu aprendia, tá? Foi assim que eu aprendi a programar, errando bastante, testando, repetindo, pois a repetição é a mãe do aprendizado. Coloque isso na cabeça. Nada vence a persistência e a paciência, nada vence. Nem a inteligência, o cara mais inteligente do mundo, nada vence a paciência e a persistência. Coloque isso na cabeça. Então vamos logar aqui. Isso aí tem uma prova aí do Ray Kroc, que é o cara que espalhou a franquia do McDonald's aí para o mundo todo. Ele, aos 50, se eu não me engano, aos 53 anos de idade, 51, 53 anos de idade, ele era vendedor daquelas mixers de fazer milkshake de porta em porta, cara. Ele viu essa oportunidade, agarrou com unhas e dentes. Daí colocou até a casa dele ali no negócio para ele conseguir franquear para o mundo todo essa franquia do McDonald's. Você também pode ver a história do próprio, se eu não me engano, o cara que criou o KFC, que se eu não me engano é o Coronel Sanders, era o apelido dele. Ele também tinha 63 anos de idade e com a única receita que ele tinha da avó de família, hoje você conhece o KFC em vários shoppings. Ele criou uma grande franquia. Então a ideia, por mais que você ache que é pequena, se você focar nela, paciência e persistência, independente dos obstáculos, você vai crescer. Então segue aí o canal, porque eu também sou a prova disso, a minha história, né? Eu já contei para vocês, morava na casa sem muros, né? Trabalhei muito tempo de garçom e hoje eu sou empreendedor digital. Paciência e persistência. Passei por altos e baixos, tá, pessoal? Teve época que eu só tinha miojo, eu e minha esposa, para comer. Mas eu continuei, paciência e persistência até conseguir. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui get resultado, e quando existir esse resultado, eu tenho que fazer de fato o login. E daí ele tem que mandar na tela lá esse login. E daí eu tenho que mandar para o painel aqui se esses dados baterem lá na nossa classe, né? Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, read location, e aqui ó, URL caminho, e aqui simplesmente eu vou abrir o painel que é o Ship PHP. Vou tirar esses caras aqui que eu não preciso apresentar mensagem nenhuma para logar. Mas aqui, pessoal, não é só assim. Eu tenho que criar uma seção. Eu venho aqui para criar a seção é o seguinte. Você vai colocar aqui o sinal do dólar, underline, e daí você vai criar aqui ó, session. E aqui você abre e fecha o colchetes, aspas simples dentro. E aqui eu vou criar uma seção chamada msflix, underline, minúsculo, tá, pessoal? msflix, underline, e aqui, ó, user, tá bom? Ou logar, ou login, usa a sua criatividade aí. Faça diferente do meu, tá? Não faça igual, porque isso aqui eu vou mudar isso aqui depois, tá? No core do sistema. Então, aqui é msflix, underline, session user. Então, você vai colocar, é igual a logar, aqui ó, get resultado, é igual ao resultado que vem do logar, tá bom? Ponto e vírgula. Ok, então a partir daí eu tenho aqui a minha validação. E posso fazer também o contrário, por exemplo, aqui else, né? O else não está utilizando tanto assim, isso aqui não é as boas práticas de você estar utilizando if else aqui, muito. Mas eu tenho que te mostrar aqui que você pode utilizar sim, tá? Porque vai ter projeto que eu vou incentivar que você faça fora dos padrões
que seguem todo mundo. Às vezes você não tem que fazer o que todo mundo faz. Às vezes você tem que fazer para um padrão, para um software específico seu, que você não quer que ninguém atualize, a não ser você, aquele código, que ele for assim para uma área muito segura sua, que ele não siga padrões de ninguém, tá bom? Hoje, muita gente segue os padrões do Facebook. Por quê? Porque eles criaram o padrão dele, quem quiser que siga, tá bom? Então muita gente segue os padrões de outros programadores, porque é a melhor prática, mas é legal, até para você trabalhar para outra empresa, porque você já segue, entra lá para fazer aquilo lá e já sabe o que tudo aquilo quer dizer. Não é ruim o padrão. Mas alguns softwares você tem que criar, eu recomendo que você crie os seus próprios padrões. Então aqui eu vou colocar else. Aqui eu vou dizer o seguinte, se ele não conseguir logar, tá? Ele vai mandar para esse else aqui. E esse else eu vou copiar aqui. Mas antes, pessoal, deixa eu colocar aqui em cima, tá? Aqui, ó, return false. E aqui eu ainda vou colocar o exit para matar o código a partir daqui. Ctrl S para salvar. Vou copiar esses carinhas aqui. Vou colocar aqui no else. Aqui, ok. E daí você vai colocar, se não der tudo certo, ele volta para o index. E aqui, ó, você pode copiar aqui a senha incorreta. Pessoal, desculpa, tem um barulho, um alarme disparou aqui de alguém. Então tem um barulho aí, então peço desculpa. Aqui eu tenho senha incorreta aqui em algum lugar. Aqui, ó, senha incorreta, tá? Então se não der certo é porque os dados estão incorretos, tá? Então aqui, ó, senha incorreta é igual a true, tá bom? Então tá tudo certo aqui para você. Se ele conseguir logar, ele vai pegar todos esses dados de login e vai armazenar nessa seção aqui, que é a seção get resultado. E daí ele manda para o painel. E daí a gente, através dessa seção, a gente consegue entrar no sistema, tá bom? Então vou dar um Ctrl S para salvar, tá tudo bonitinho. Agora eu tenho que criar essa classe. E aqui, pessoal, vou te dizer o seguinte. Aqui no else aqui você pode usar a sua criatividade. Se o cara não logar, você vai contar, você vai gravar num banco de dados, só estou te dando a dica. Gravar num banco de dados quantas vezes ele errou. Aí se ele errou 3 vezes, você vai jogar aqui um bloqueio, ó, vai pegar, por exemplo, o IP desse cara. Como que eu pego o IP, Michael? Assim, ó. Server. Abre e fecha aqui colchetes e aqui, ó, liga o caps lock remote underline addr, tá? Assim você pega o IP. Você pode falar que a variável IP é igual remote addr, tá? A variável, tá? Aqui eu coloquei maiúsculo, mas é minúsculo. IP. Mas, Marco, por que você colocou o server em maiúsculo se não pode fazer isso? Pessoal, é assim que é feito o server, post, get, que são ali do padrão do próprio PHP, tá? Então ele é dessa maneira para identificar até que é padrão do próprio PHP, o session. O server, se você pode pesquisar, onde que eu acesso para pesquisar essas coisas, mas onde você consegue saber sobre o PHP? Eu vou te dar a dica aqui, pessoal, que a transparência é total. php.net. Então aqui o nosso manual do PHP, pessoal. Aqui que você vai pegar tudo que é novo, aqui ó, estamos no PHP 8.2 até a data que eu estou gravando esse vídeo. Já está saindo aí o PHP 8.3, tá? Então, você já está programando aí na versão PHP 8.1.2, mas não se preocupe, vai sair também aqui uma versão beta, que já está aqui em teste, que é a versão do PHP. Mas eu não sei ler em inglês, botão direito do mouse, traduzir para o português. Simples, tá? Então, aqui é transparência total. Eu realmente quero te ensinar a trabalhar. E aqui você pode pesquisar por server. Aí você vai ter aqui todo tipo de aula possível sobre o server. Olha aqui, ó, o erro, set. Então ele mesmo aqui está dando a dica. Ó. E se eu entrar em qualquer uma delas aqui, aí você começa a entender como funciona cada uma delas. Ó. Olha que legal. Então aqui eu tenho a dica do server. Tá? Não só ela, tem aqui introdução. Você vai entender aqui na introdução aqui como é que funciona. Botão direito do mouse, traduzir para o português. E aí você vai entrando aqui o canal, o evento, que tipo de evento eu posso trabalhar com ele. Tem aqui todo tipo de evento que você pode estudar. Toda a minha referência eu pego no PHP, porque é um manual. Atualizou alguma coisa no PHP, eu venho aqui, ó, vou ver o que atualizou. Você não precisa
né, verificar só isso. Você vem aqui e verifica. Tudo bem que aqui no canal eu vou sempre te mostrar o que, que atualizou, o que, que foi depreciado, tá? Aqui ele está falando aqui, ó, atualizou. O 8.2 fazia aqui, o PHP 8.2 fazia assim, agora, ó, a melhor prática é assim, ó. Então ele está te dando a dica aqui, ó, era assim, a melhor prática é assim. Então, tem até um erro no site deles aqui que precisa ali trabalhar com CSS ali no site deles, né? Atualizar para ver se tá, ó, precisa. Você dá um programadorzinho aí para dar uma ajuda. Você pode mudar para português do Brasil também aqui. E aqui também tem os tipos ali para te ensinar. Então tem um suporte muito grande, diferente de outras linguagens, tá bom? PHP é uma linguagem muito legal. Então, agora que você entendeu que eu tenho ali essa seção, tá tudo salvo ali, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Agora você entende que eu tenho que criar aqui a classe acessar. Então, onde que eu crio a classe acessar, Michael? Olha, você vem aqui ó, em ShipCore e vem em gerentes. Aqui em gerentes, New File. Ó, o mesmo nome da classe é o mesmo nome do arquivo. Acessar.php. Essa é uma classe. E aqui eu tenho um acessar. E aqui eu vou abrir o nosso PHP. Fecho aqui o PHP e aqui nessa classe, eu vou colocar aqui ó, class, e aqui eu vou iniciar a classe acessar, abro e fecho aqui, ela não se estende a nada, podia ter aqui extends, aqui a, por exemplo, a classe Y ou a classe B, isso aí eu vou te explicar isso aí lá no meu Instagram. No meu Instagram eu vou fazer uma aula sobre classes aí com vocês, ok? E daí eu vou pegar aqui o data, eu vou colocar aqui ó, private. E esse private aqui, pessoal, poderia ter aqui o tipo desse método aqui, por exemplo. Ok, tirar essa variável aqui, que é a mania de colocar variável no private. Aqui poderia ser o que, ó, por exemplo, ela é um string, ó. String, ó, pipe poderia ser em int aqui, tá? Esse aqui também pode ser feito isso aqui a partir do PHP 8, você consegue fazer isso aqui, ó, data, entendeu? Ó, data. E daí você pode tipar aí dessa maneira também a partir do PHP 8, tá? Também uma maneira, eu vou deixar assim bem simples, não se preocupa que depois eu vou ensinar vocês. Outra maneira também é você comentar aqui o código dela, por exemplo, eu coloco aqui para comentar o código, e aqui eu coloco aqui ó, @var, e aqui a var, eu digo para que serve esse método privado, ó, armazena, tal, e você começa a falar sobre ele aqui, tá bom? E daí, essa parte é importante para documentar o código. Não se preocupe com isso, depois eu vou para essa parte mais avançada com vocês aí no canal. Então, eu tenho conhecimento desde 2007, eu estou ensinando aqui a parte básica, vai ter outros avançados que vão falar, ah, mas assim não é legal, tal. Cara, esquece, para de ouvir outras pessoas que estão à sua volta. Foca no que você está fazendo agora, tá? O sistema ele precisa funcionar. Quando você vê ele funcionando, aí sim, é só o que importa, é o sistema funcionar. Seguir padrão de empresa, se você quiser trabalhar para alguma empresa, você pode criar o seu próprio padrão e ali as pessoas seguirem os padrões da tua empresa. Também pode ser feito. Você não precisa seguir os padrões, senão você nunca vai ser um cara que vai inovar. Tá? Então você pode sim seguir, aprender os padrões que eles seguem, fazer isso aí para um software que realmente você quer trazer um profissional lá de fora. Tá bom? Então vamos lá. Private resultado. Ou posso fazer até diferente aqui. Eu vou colocar o resultado na mesma. Resultado. E aqui eu posso fazer o seguinte. Aqui ó, private e-mail. Shift Alt setinha para baixo. Aqui eu vou colocar senha. Ctrl S para salvar. Aqui eu preciso colocar uma const. E eu vou colocar essa const como o BD é igual a aspas simples, usuários, é o nome do nosso banco de dados, usuários, ponto e vírgula no final. Vou iniciar aqui um método público, public, tá aí, function. E agora eu vou pegar aqui o logar, é o entrar, né, pessoal? Poderia colocar valida, fica o teu critério. Aqui o entrar, ele vai receber isso aqui e você pode observar que o entrar, ele recebe aqui o e-mail e ele recebe aqui a senha. E ambos são string, né? String. E daí ele recebe o e-mail, ele recebe vírgula um string também,
senha. Ok, perfeito. Eu poderia colocar aqui em cima também string, ó, string. Posso colocar aqui, ó, string, também senha, tá bom? Aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Se ele vai receber o string, então eu pegar aqui, ó, this, que é o método que se referencia a dentro da classe, a própria classe, e-mail é igual, eu vou pegar o meu e-mail. Ou eu posso até fazer o seguinte, ó, é igual a filter, ou melhor, eu posso colocar filter var, abre e fecha aqui, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar e-mail, vírgula, filter, sanitize, e-mail, tá? Já para prevenir. Shift Alt setinha para baixo para duplicar essa linha. E aqui a senha. Que senha é essa, Maicon? Aqui, ó, senha, maiúsculo, aqui, ó, senha. Por que você escreve a senha maiúscula e não pode escrever variável maiúsculo? Porque isso aqui, pessoal, é o método da classe. Então, eu posso sim, no método da classe, fazer isso. Então, e-mail e senha. Então, ó, é igual a filter var, senha. Eu estou falando o seguinte, que o método privado e-mail é igual ao e-mail. E aqui eu já estou no filter var, filter sanitize, e-mail. E aqui eu posso fazer sanitize full special chars, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, if, abre e fecha esse if. Aqui, ó, no chip você vai dar uma classe, deixa eu tomar o meu chá aqui, pessoal. Você vai ter uma classe que ele formata, aqui, ó, formata, dois pontos, e-mail, são a classe estática ali, ela vai verificar se é um e-mail de verdade, tá? Isso aí é padrão do chip. Aqui eu vou pegar o nosso this e-mail aqui, ó. Ele vai pegar aqui o this e-mail. Se for diferente de formata this e-mail, então o return é false, ponto e vírgula. E aqui, pessoal, eu tenho o método público entrar, mas eu posso aqui, ó, abaixo da classe pública, colocar outra classe pública, public function. E essa public, essa classe function, vou pegar esse get resultado aqui, que é o cara que faz os resultados para mim validarem, get resultado. Abre e fecho aqui chaves, vou fechar esse cara aqui para não atrapalhar a tua visão aí. Ele vai fazer o seguinte, o public function get resultado, ele vai dar um return this resultado, ponto e vírgula aqui no final. E agora que eu tenho esse this resultado, eu vou pegar o this resultado aqui, que ele já está retornando para nós, ele é igual a false, ponto e vírgula no final, Ctrl S para salvar, prontinho. Agora, vale lembrar, pessoal, que classes elas não podem, de acordo com um novo método de programação seguindo os padrões, elas não podem ter mais do que 20 linhas aí, ou 30 linhas aí, não pode ser muito grande, tá? Então, é já um padrão seguir isso aí, tá bom? Então, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Fechar isso aqui, cara. Tomando meu chazinho aqui. Espera aí, até aqui. Agora, ele vai verificar se o e-mail realmente, vou tirar esse espaço aqui, é um e-mail. Se for um e-mail, se não for um e-mail, ele bloqueia aqui o acesso. Caso contrário, ele vai entrar aqui, ó, em verifica. Vamos criar aqui um des, né? Des verifica entrar ou logar, ok? Ponto e vírgula no final. Esse verifica não existe, eu vou dar um Ctrl S para salvar.
Ou até para ficar mais fácil para entender, verifica o usuário, né? Usuário. Vou copiar esse verifica o usuário, Ctrl S para salvar. Aqui logo abaixo, vou colocar aqui, ó, private, que são os métodos privados, poderia ser protected, tá bom? Então, private function, verifica o usuário. E aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro, para verificar se o usuário existe, eu tenho que fazer uma leitura no meu banco de dados. Então, eu vou ler é igual a new layer. A leitura no chip é assim, ó. Olha que simples, né? Fácil de você fazer. Eu vou dizer que o ler vai me setar uma leitura totalmente em português, para você que está começando é muito bom. E aqui, ó, self, dois pontos, vou buscar o BD. Eu simplesmente estou buscando aqui, ó, esse self BD, essa constante que está aqui em cima, aqui, ó. Const BD é igual a usuários, então self BD eu estou buscando ela aqui para não setar ela manualmente. Então aqui eu busco ela e vou iniciar aqui uma leitura. Eu estou lendo a tabela usuários e aqui eu tenho que focar essa leitura here. E esse foco é onde, pessoal? O foco é no e-mail. Então here, e-mail, que é a nossa coluna do banco de dados, é igual, dois pontos, IM. Desculpa qualquer barulho que o meu filho está aqui do lado, vírgula aqui. E aqui IM é igual, abre e fecha os chaves, e eu vou pegar o meu this e-mail, que é o método privado e-mail, ok? Ele vai verificar se existe esse e-mail no banco de dados, beleza. Se existir, eu vou colocar aqui um if, um resultado em ler, e aqui, ó, get resultado, ou seja, se existir um resultado, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro eu vou fazer outro if, ok? Ou seja, se existir esse resultado, eu vou pegar e vou comparar o password verify, e aqui eu vou pegar o de senha, que está vindo a partir do nosso campo senha, lá o de senha. Esse senha, você sabe que ele está atribuído aqui, ó, lá do nosso campo do formulário vem o e-mail e vem a senha. Aí a gente atribuiu ele a um método privado e-mail, um método privado senha, e aplicamos aqui um filtro. Você também pode colocar aqui, ó, o strip tags, ele foi descontinuado, mas você pode aplicar o trim aqui. Também tem essa maneira também, tá bom? Aí, pessoal, você pode fazer o seguinte, então. Agora que eu entrei nessa área, eu faço a verificação se o e-mail existe. Aqui você poderia colocar um status também, ó. Se o status do e-mail foi igual a ativo, fica como tarefa de casa você colocar um status no banco de dados e verificar se o status foi igual a ativo ou foi igual a 1. Você que define aí. Aí ele consegue acessar também, tá? E aqui eu vou colocar vírgula. E daí eu tenho que pegar o getResultado aqui, getResultado, e comparar aqui se os dois são iguais. Então eu coloco aqui o getResultado. E daí eu vou pegar no índice 0, ok? Que é na primeira verificação ali. No campo senha, aqui ponto e vírgula, aqui aspas simples, senha. Então eu estou fazendo o seguinte, eu vou verificar se esse e-mail existe no banco de dados e ele é compatível lá com o que tem também aqui no meu banco de dados, porque eu estou fazendo a leitura aqui, perfeito? Se for, aí eu dou um retorno aqui. Aí eu vou dizer que this resultado é igual, em vez de true aqui, pessoal, eu tenho que atribuir a esse resultado aqui, ó, o último resultado que vem do banco de dados. Aí ele armazena isso na seção. E o return aqui que é igual a true. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E nossa área de login está pronto com poucas linhas de código, pessoal. Mais simples que isso não tem. Vale lembrar que eu não estou trabalhando aqui, por exemplo, como tipagem. Aqui eu colocava aqui dois pontos, eu colocava aqui uma tipagem, aqui boolean, aqui uma tipagem referente a isso. Aqui a void, por exemplo, que não é nada, é void. Isso aqui não se preocupe com isso agora, que isso depois a gente vai trabalhar com essa parte mais avançada. Primeiro você precisa entender o conceito do PHP, fazer o arroz com feijão, para depois a gente passar aí a fazer aí um roast beef,
tá bom? Ctrl S para salvar. Vou tomar o meu chá aqui, já acabou, rapaz. Eu tenho que pegar um cafezinho ou um chá ali. Então, Ctrl S para salvar. E tá pronta a nossa área de login, tá bom? Com ela pronta, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Eu vou verificar se vai dar tudo certo lá. Eu tenho que verificar se eu consigo logar. E se eu conseguir logar, perfeito. Eu tenho que proteger as áreas de login também, ó. Tá tudo aí funcionando. Agora eu vou entrar aqui. Eu não me lembro a senha que eu criei aqui, pessoal. Eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu vou logar aqui, tá? Vou entrar aqui no painel. Atualizar isso aqui, que agora ele está trabalhando com a classe. Deixa eu tirar esse cara aqui. Atualizar. E agora eu vou entrar com cursos. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que foi esse. Se eu entrar no painel, quer dizer que é compatível. Entrei, pessoal. E olha que interessante. Ele armazenou... Quando eu fiz isso, ele criou uma seção, tá? E armazenou nessa seção aqui, deixa eu tirar esse P aqui, tá, pessoal? Esse P aqui não, é só para me mostrar para vocês aqui. Quando ele fez o login, ele devolveu todos os dados desse usuário no resultado, aqui ó, get o resultado, e armazenou nessa seção aqui, MSFlix User, tá? E daí, ele armazenou nessa seção, que essa seção ela é criada, é um arquivinho a seção, tá? Ele fica criado dentro do servidor. Eu vou te ensinar esse básico de seções, tudo lá no meu Instagram, nas aulas básicas de PHP. São várias aulas que eu já estou gravando e vai estar disponível lá para você. Aqui, se você for acessar aqui o index, tá tudo bonitinho, tá tudo funcionando. Agora, eu vou acessar aqui o painel. Não está protegido ainda o painel, tá? Eu tenho que criar uma área aqui, por exemplo, até para acessar essas áreas aqui eu preciso ter aqui, por exemplo, logar aqui para acessar essa parte aqui, eu não poderia qualquer pessoa acessar esse logar aqui, esse arquivo aqui, por exemplo. Ele não poderia ter um acesso assim tão simplificado. Eu teria que ter uma verificação aqui também para evitar que o usuário conseguisse entrar aqui de qualquer jeito. Aqui, por exemplo, no index, tudo bem. Aqui eu colocaria umas 4 camadas, 7 camadas de proteção, ensino você a colocar nesse login, tá? Para evitar que ataques hackers, mas agora tá no básico. Não se preocupe que você vai começar a usar a lógica para você mesmo criar seus antivírus. E é ideal que você crie algo único, só seu, tá? Não siga padrões quando você vai criar algo que é seu, que é para ninguém ter acesso, porque os padrões, por serem para todo mundo, as pessoas sabem que é a mesma coisa, e por seguir a mesma coisa, aí isso algumas vezes torna a aplicação um pouco insegura. Então você, às vezes, para a área de antivírus, tem que seguir outros padrões. E eu te ensino isso no meu curso aí, tá bom? E agora, pessoal, eu consegui logar. Mas se eu entrar aqui, por exemplo, eu estou aqui no chip painel. E aqui você tem, ó, o chip checa, tá? O checa, ele vai fazer o seguinte, ele vai estar no topo. Eu vou abrir aqui o topo para você, aqui ó, chip topo, que é o cabeçalho, né? Geralmente é o reader, tá? Mas aqui é só para você aprender a programar programando. Ele puxa aqui o chip checa. Então, aqui, por exemplo, eu não poderia logar sem, né, ter essa validação. Por exemplo, eu posso continuar mesmo com essa validação aqui, eu posso abrir uma janela anônima. Então, isso não pode acontecer. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui eu tenho o chip check, ele está sendo chamado aqui. Eu vou no chip check aqui. Aqui, eu vou dar um Enter, aqui abaixo. E aqui eu vou fazer uma comparação. Então, vamos lá. Você vai escrever aqui if, abre e fecha aqui parênteses. E daí, pessoal, tem que pegar aqui o meu seção, que aqui é o meu seção logar. Tá vendo aqui o MSFlix? Guarda essa seção que a gente vai utilizar muito ela aqui. Vamos lá no checa e vou colocar aqui, ó, um ponto de exclamação. Isso aqui no PHP quer dizer diferente. Também no SQL, MySQL. E daí eu vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl C para colar, um Ctrl V, né, para colar ele aqui. E daí se ele for diferente da seção, se não existir seção, pessoal, então eu tenho que dar um set, aqui ó, você vai colocar um set, ou pode colocar seção destroy, tá? Também dá isso. Um set session. Aí ele mata a seção aqui. Aqui eu vou colocar um exit, para ele não conseguir fazer mais nada, ok? E daí eu também tenho que mandar reader, location, reader,
Aqui o AB Start já está aberto aqui. Aqui ele diz que tem uma sessão cache que expira em 1 hora, 60 minutos. Tá? Isso aqui você pode colocar 10 minutos e por aí vai. Eu vou explicar mais sobre isso nas aulas básicas de PHP lá no Instagram. Aqui, por isso meu Instagram está na descrição, você tem que seguir. Aqui eu tenho que dar um reader location. E nesse reader location eu vou dar um ponto. Ele tem que voltar para o painel. Então, ponto para concatenar. URL caminho painel. Ponto para concatenar novamente, aspas duplas. Aqui eu vou colocar index minúsculo. Index.php. E vai receber, vamos lá olhar no index, que é a parte de login, se ele tem o saiu aqui. E vou lá te explicar esse saiu, se ele tem aqui. Senha incorreta e senha inválida. Aqui, pessoal, simplesmente ele verifica, ó, se esse resultado existir, passar pela URL, que é no método get, e existir esse cara e for verdadeiro ou falso, ele apresenta ele aqui e apresenta a mensagem, tá? Basicamente isso, tá, pessoal? Se você tem mais dúvidas sobre isso, é só pedir uma aula só sobre isso aqui, mas isso aqui é muito simples. Simplesmente eu coloco uma variável, atribuo ela um filter input, aqui o filter input get, e aqui eu digo que se existir isso aqui no meu get e ele for verdadeiro, aí ele sai. Então, ó, saiu, vou copiar esse saiu, e daí depois que eu copiar esse saiu, eu vou lá no meu checker, e aqui eu vou colocar recebe saiu é igual a true, ok? Então ele sai aqui se ele não existir sessão, ok? E daí ele vai sair, tá? Eu já vou apresentar ele aí. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Se aqui, vou colocar até em cima aqui, for diferente de nível, vou até pegar no banco de dados isso. E aqui eu vou colocar o seguinte, tirar esse ponto aqui de exclamação daqui e vou colocar aqui, ó, exclamação, for diferente, a de msflix, aqui se ele for diferente, ele também vai deslogar. Então, vou pegar, eu acho que a seção msflix, deixa eu acessar ali, pessoal, fica mais fácil aqui. Vamos entrar no banco de dados. E aqui no banco de dados é nível, né? Aqui, ó, nível, isso mesmo, msflix. Eu vou copiar ele lá. msflix, vou voltar aqui no meu código, se for diferente ele também tem que deslogar, porque eu só quero que acesse esse painel quem tem esse nível de usuário, tá bom? E aí fica aí a tarefinha de casa para você criar outros níveis se você quiser, tá bom? Esses níveis é na área do cadastro lá que você cria, o nível disso, aí você pode filtrar esses níveis no menu, se você quiser uma aula de nível, solicita ali embaixo que eu posso criar depois essas aulas de níveis, de acesso, quem vai ter acesso à área Y, X ou Z, tá bom? E aqui então eu filtrei o nível e também eu tenho, pessoal, lá no topo lá, você pode observar que eu tenho aqui o sair, deixa eu entrar aqui, ó, o sair, se existir esse sair é igual a true aqui no meu sistema, eu também tenho que sair do sistema e daí eu tenho que deslogar, então eu tenho que matar a sessão. Então, ó, eu vou copiar esse carinha aqui para você entender, ó, eu vou copiar inteiro lá e vou comentar o código, ó, sair está no topo, vou entrar lá no checker novamente, vou copiar esses dois caras aqui, tá? Vou colar aqui embaixo, vou colar aqui, ó, o sair e vou colocar o seguinte, ó, vou transformar ele aqui no PHP, sair é igual. Aí aqui, pessoal, vou até remover esse cara aqui, colocar aqui em cima, comentar esse código que eu já vou te ensinar aí. Ó, variável sair é igual a filter input. E daí, se é a URL que ele está passando, lá pela URL, então quer dizer input underline get, ok? E daí eu vou pegar aspas simples, vou pegar aqui o sair, né? E esse sair, ele é um resultado booleano, é verdadeiro ou falso. Então eu vou adicionar aqui, ó, filter validate boolean, aqui, ó, boolean. OK? Ponto e vírgula aqui no final. E aqui, ó, vou pegar esse sair aqui, copiar e vou colocar no lugar aqui desse seção que está aqui embaixo. Então, ó, sair. Então é o seguinte, se existir lá no get o sair, então ele também vai matar a sessão e deslogar,
tá bom? Então a gente já resolve várias coisas em uma só. Então, vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Calma aí que já estamos acabando, pessoal. Agora, ele já está salvo, eu tenho que fazer o seguinte agora. Vou entrar aqui no sistema. Aqui no sistema, eu tenho aqui, ó, vou fechar essa pasta do chip core. Aqui eu tenho, ó, MS Filtros. Aqui eu vou criar um arquivo chamado valida ou verifica.php. E aqui o verifica.php, eu vou copiar esse check aqui, todo ele aqui, ó. Vou copiar ele aqui, essa parte. Vou copiar essa outra parte aqui do MSFlix. Vou copiar ou sair, não. Não, esses dois aqui é o mais importante, que é o nível e se não existir sessão. E vou colocar no verifica ali. Vou abrir o PHP. Fecho o PHP e aqui dentro eu coloco ele, ó. Ctrl S para salvar. Agora, pessoal, esse verifica eu tenho que chamar ele em todos os arquivos que estão dentro do painel de controle. E ele está dentro da pasta filtros aqui, ó, MS Filtros, do meu painel. Então, se ele está dentro, é fácil localizar. Vou entrar aqui ó, em MSFlix, eu tenho aqui ó, usuários, e usuários eu tenho aqui filtros, e eu tenho aqui ó, o Criacão. Aqui no Criacão, acima dele aqui, eu vou chamar o require once, abre e fecha parênteses aqui, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ponto, voltar numa pastinha, barra, aqui eu tenho o meu MSFlix, mas eu não preciso nem voltar, né, pessoal, uma pastinha, eu preciso só acessar aqui, ó, MS Filtros, barra, e daí no barra do MS Filtros eu vou buscar o verifica.php. E com isso, não dá mais para gravar no banco de dados se não existir uma sessão, porque o verifica está fazendo esse salvamento, essa verificação aí. E também eu não consigo entrar no painel de controle sem existir uma sessão mais, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos voltar no meu painel, atualizar aqui. Ele já saiu do login. Então, eu vou entrar aqui para logar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou entrar. Ele está saindo. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada lá com a nossa verificação. Vamos acessar lá o nosso verifica, não tem problema. Aqui no nosso checa, né? Vamos verificar ele aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar esse cara aqui, ó. Se ele for igual a esse nível, aí ele dá um retorno aqui null. Caso contrário, ele vai dar um else aqui, else, e retornar essa seção, ponto e vírgula aqui, prontinho. Então aqui, vou deixar um espaço para você visualizar bem. Então, ó, se ele for igual ao nível de acesso, ele loga, se não, ele sai, tá bom? Então vamos verificar, vou copiar esse cara aqui, vou copiar ele aqui, copiar aqui inteiro, Ctrl C, Ctrl S, vou no verifique e vou substituir aqui ele, aqui, ó. Substituir ele aqui, Ctrl S para salvar. Ctrl S para salvar. Vamos lá, você viu que eu não estou nem conseguindo logar, né? Cursos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca use essa senha, só para a gente testar aqui. Deixa eu salvar aqui, atualizar. Bom, pessoal, vai sempre deslogar, porque aqui eu não coloquei, ó. Tem que ser diferente, tá? Se for diferente dessa sessão aí que ele sai. Aqui ele tá falando, se existir sessão, ele vai sair o tempo todo. Então, foi um erro meu aí de digitação. Isso acontece, tá, pessoal? Então, vou copiar aqui esse carinha aqui e vou lá no check aqui para a gente também fazer certinho. E aqui, ó, Ctrl S. A gente já sabe que está funcionando, ele não está deixando logar. Ctrl S para salvar, Ctrl S para salvar. Agora, vamos lá atualizar esse cara e vamos lá. Cursos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos entrar. Pronto, ele deixou logar agora, pessoal. E ó, a sessão existe. E se eu clicar aqui, por exemplo, em sair, vamos testar se vai funcionar aqui o sair. Ó, ele diz que o sair é igual a MS aqui. Deixa eu verificar aqui uma coisa.
Ok, se ele está mandando aqui certinho, né, pessoal? Ah, não, pessoal, ele está mandando para esse cara aqui. Não, ele só tem que mandar o seguinte. Eu vou resolver isso aqui ali. Ele só tem que mandar isso aqui, ó. Só isso, tá? Sair. Ou isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui esse e-comercial, que esse aqui é o get, ó. Não, desculpa, pessoal, isso aqui, ó, receber. Aí ele sai, tá? E se eu entrar aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Prontinho. Agora vamos lá. O sair, né, igual a true. Vamos lá, ele está mandando aqui o sair é igual a true. Ok, perfeito. E esse sair tem que existir na index, então ele tem que mandar para index, né, que vai ficar melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar ali no topo, entrar lá no chip topo, aqui você vai fazer o seguinte, ó. Em vez de sair, você vai colocar index.php. Fecha isso aqui. E sair é igual a true. Vamos testar assim para ver como é que fica. Ctrl S para salvar. Aqui eu vou atualizar, que é para ele limpar. Vou passar o mouse em cima e ver se o index sair é igual a true. Vou clicar em sair. E ó, funcionou. Ele mandou para o index sair é igual a true. Então ele saiu do sistema, tá? Então agora que ele saiu do sistema, vamos voltar lá, sair do sistema. E olha, pessoal, até para ficar mais legal, a gente pode verificar o sair, né? E a gente pode colocar o seguinte, se existir o sair, deixa eu até verificar aqui que fica legal. E ó, né, igual a true, e também o chip, se eu não me engano, deixa eu buscar aqui, vou só testar aqui junto com vocês, tá, pessoal? Aqui o chip saiu é igual a true, vou copiar aqui. Para a gente deixar bem bonitinha a nossa URL lá, para deixar mostrando uma mensagem, né, pessoal? Então, vou entrar ali no meu código e saiu é igual a true. Aí ele manda essa mensagem aqui. Então, vamos pegar essa URL montada aqui, do jeito que está bonitinha. Vamos colocar lá no topo. Aqui no topo, aqui, ó. Eu estou fazendo aqui junto com vocês ao vivo, fazendo correção aí no código. É isso que você tem que fazer. E aqui, ó. Agora ele vai apresentar aquela mensagem. Você saiu, volte sempre. Então, ó, vou voltar no sistema, vou logar cursos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou entrar e ele logou, tá? E agora eu vou sair aqui, ó, vou sair. E agora eu vou tentar acessar isso de uma janela anônima. Por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, na janela anônima em chip.php e vou clicar em entrar. E ó, eu não consigo acessar mais o painel, tá bom? Então já está validado o nosso login, tá bom? Já está funcionando, a gente já conseguiu criar todo um sistema de login com algumas camadas de segurança. Dá para colocar mais, dá, mas só isso aqui já protege seu painel. Mas sim, sempre é bom colocar várias camadas, tá? Então tá aí tudo funcionando. Já tem aqui, ó, o chip verifica já aparecendo aqui no nosso sistema. Tem que aparecer esse chip verifica. Porque o chip verifica, ele verifica se existe uma sessão e daí você consegue cadastrar no formulário. O formulário já não fica aberto. Então, com isso, a gente concluiu totalmente a área de login. Agora, o que vai faltar aqui? Eu vou entrar aqui no sistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que vai faltar agora é a gente entrar aqui e listar os usuários, né? Listar eles. Vai faltar editar o usuário e excluir o usuário, tá bom? E daí a gente está completa a parte de usuário, a gente pode passar para a parte de configurações do sistema que ainda vamos criar, tá bom? Então é isso, pessoal, estamos criando um sistema completo em PHP, puro aí com você, moderno, fácil de utilizar. E olha, pessoal, se você está gostando, dê glórias e honras ao Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jesus. Ajude o seu próximo e você pode sim se capacitar mais, criar mais camadas de proteção. Está aqui um curso completo. Vai ter outros cursos aí no canal, mais avançados ainda. Aqui só tem uma vaga disponível. Aproveite, porque as vagas podem encerrar a qualquer momento, porque eu só posso atender os alunos, pessoal. Olha, se você comprar alguns desses cursos finais de semana, eu vou te explicar aqui. Tem gente comprando no final de semana e esperando receber no final de semana. Eu só entrego nos primeiros dias úteis. Até 24 horas úteis. Por quê? Porque eu não tenho atendimento robótico até o momento. Eu entendo que eu tenho que tratar com meus alunos 1 a 1. Ou seja, alguém lá da equipe vai tratar com o aluno 1 a 1. Vai pegar os dados, cadastrar no sistema e liberar. Tá bom? Eu ainda não deixei a automação,
porque eu deixei vários sistemas de pagamentos lá disponíveis para você ter várias possibilidades. Se você quer ter acesso a 36 meses e criar várias camadas de segurança e os pacotes completos aí do sistema do curso, você pode adquirir esse curso aí, pacote completo. O pacote básico, você consegue também criar uma automação de programa, de cobrança, aprender a programar no chip PHP e criar vários projetos legais, como a gente está criando aqui no canal, tá? Então, bem legal, bem interessante, é um clique de distância. E olha, pessoal, não se esqueça de me seguir no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário com sugestão de novas aulas. Criamos um sistema de login, aí já está funcionando, já podemos acessar o login, tá? Então tá perfeito. Dica minha, veja a aula completa sem fazer nada, depois veja mais uma vez e faça junto comigo. Só assim você vai aprender a ter 100% de resultado. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima aula.